Meus irmãos, mais uma vez eu os cumprimento com a paz do Senhor. Cante comigo. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria que nós repetíssemos a leitura que foi feita nesta noite, Neemias, capítulo 6, e o versículo de número 3. Para deixar bem marcado nesta noite aos nossos corações o tema desse ano do Congresso Infantil. Neemias 6 e o versículo de número 3. Nós leremos juntos este versículo, amém? Ponto 3 e nós vamos juntos. 1, 2, 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. É motivo de nós estarmos felizes nesta noite, diante desta oportunidade, posto que não seja tão fácil assim, porque grande responsabilidade nos é pregar a palavra de Deus. Nós falamos aquilo que concerne ao reino de Deus, as coisas do céu. E isso é muito importante. E o povo que está sentado não é outro senão o povo de Deus, né? Então, a gente sabe que a coisa é séria. O olhar do Senhor está sobre esta casa de oração também nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não vou fugir do tema, que é um tema bastante sugestivo, de grande aprendizado para nós aqui. Foi colocado ali para nós: estamos em uma grande obra e não podemos parar. Esta palavra obra é uma palavra muito comum no nosso meio. Só que nós utilizamos a palavra obra já no sentido espiritual. Porque obra também pode ser uma construção, né? Passar em frente a uma obra, por exemplo, é quando a gente passa, tem uma casa sendo construída, um prédio sendo construído. Mas no nosso meio, em termos espirituais, quando nós falamos obra, nós estamos falando das realizações de Deus. Aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que Ele faz pelo seu grande poder. Uma obra é uma ação divina, é um trabalhar do Senhor que de alguma maneira interfere no curso natural aqui da humanidade. Ora, o Senhor pode se utilizar de alguns recursos terrenos porque Ele é dono de tudo. Ora, Ele pode, Ele mesmo, de uma maneira espiritual e assombrosa, fazer uma obra na vida do ser humano, na vida do homem. E Neemias, um homem bastante corajoso, quando soube, e é de conhecimento da igreja, mas vamos apenas nos lembrar aqui, só para a gente reforçar aquilo que temos aprendido. Neemias não estava na sua pátria, mas chegou aos seus ouvidos, através de Anani, que a cidade de Jerusalém estava destruída. E o coração daquele homem se derreteu, ficou preocupado, porque era a sua cidade, era a sua pátria, era a terra prometida, a terra da promessa de Deus, era o povo escolhido pelo Senhor. Quando ele soube do triste estado de Jerusalém, aquele homem fez o que todo crente precisa fazer: ele foi buscar a Deus, ele foi orar ao Senhor, ele já foi diretamente aos pés daquele que é dono de todas as coisas, e em particular é dono do seu povo. E ele conseguiu, por causa dessa comunhão com Deus que ele teve, achar graça aos olhos do rei, porque o rei se apercebeu da condição de tristeza de Neemias. Neemias estava triste por conta do estado de Jerusalém, por conta da destruição da cidade. E o rei prontamente atendeu o desejo do coração do servo do Senhor
para que ele fosse até Jerusalém e reconstruísse aquela cidade. Uma tarefa nada fácil, uma tarefa que ia demandar muito esforço, muita paciência, ia demandar da parte do servo do Senhor, com certeza, muita oração e muita confiança em Deus, para que a obra fosse feita. E quando eu leio isso, meus irmãos, nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Eu olho para nós aqui, século 21, Igreja de Jesus aqui, nesse momento, nesse ano de 2023, hoje 15 de outubro de 2023, e a palavra continua sendo a mesma para nós. Nós continuamos numa grande obra. Nós, como igreja de Deus aqui na terra, estamos numa grande obra. E é algo, eu diria para os irmãos, algo perfeito, algo que tem um processo, algo que leva tempo, algo que vai sendo aperfeiçoado. E olhando para esses pequenos aqui desde ontem, refletindo alguma coisa, pensando, vejo quanto não são especiais essas vidas para Deus. O quanto o Senhor não tem preocupação com as crianças. Porque criança, com toda certeza, conquista o coração do Senhor. Tanto é verdade que nós temos que nos lembrar aqui, quando Cristo recebeu os meninos, as crianças, os discípulos queriam impedir que os pequenos se achegassem ao Mestre. Mas nós conhecemos a palavra que diz que o Senhor disse assim para eles: não impeçam os meninos de virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E o Senhor Jesus, amoroso, misericordioso, colocou as mãos sobre os pequenos e os abençoou. Teve esse prazer de fazer isso na presença de todos. Mesmo o Senhor não estando literalmente no nosso meio, mas nós cremos que a mão do Senhor está sobre as crianças também, deste lugar. Está sobre a nossa casa, meus irmãos, porque nós estamos em uma grande obra. E quando eu falo de casa também, algumas coisas que Deus comunicou ao meu coração. A grande obra do Senhor somos nós, as famílias que compõem a igreja do Senhor. Uma grande obra que Deus fez. E nós sabemos que, por cumprimento profético da palavra do Senhor, nós estamos contemplando a fragmentação das famílias. Nós estamos vendo como o secularismo tem açoitado as famílias na terra, principalmente as famílias chamadas cristãs. Nós percebemos que o trabalhar de Satanás tem sido de grande maneira, pastor, para que ele possa destruir uma obra, aquilo que Deus planejou lá nos altos céus, porque curiosamente no céu também tem família. Tanto é que o apóstolo Paulo disse que ele se colocava de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Logo eu posso perceber que no céu também existe família. Há uma grande família lá nas alturas do céu. E a obra de Deus, o plano de Deus, tem reflexos aqui na terra também. Deus tem prazer em ver famílias. E esta obra precisa continuar nesse século que nós estamos vivendo. É interesse, é desejo do coração do Senhor que esta obra continue sendo feita. Só que nós sabemos que os desafios são maiores nesses últimos tempos. As crianças estão cada vez mais espertas. O comportamento de uma criança hoje não é o mesmo de uma criança do século passado, de uma criança nascida há 50 anos. É diferente. E nós sabemos que é um bombardeio de informações, é tanta coisa que chega, não apenas para nós que somos adultos, mas também chega para eles. De alguma forma, eles também estão sendo bombardeados, essa que é a palavra, por tantas coisas, tantas informações que vêm, tantas modas novas que surgem ou se repetem no decorrer dos anos. Eles também estão sujeitos a essas coisas, porque são seres humanos, precisam do Senhor, precisam conhecer a palavra de Deus, precisam entender qual é o plano do Senhor para as vidas deles. O que foi feito ontem, aqui, à tarde, basicamente foi isso. Trazer para eles, para que eles compreendessem essa mensagem do Evangelho do Senhor. Eles não entendem o jeito que a gente fala muitas vezes por conta da idade, que é absolutamente natural.
mas nenhum de nós pode pensar que é perda de tempo trazer os filhos, trazer os netos, alguma criança que eu conheço ali do bairro, para um culto aqui nesta noite, por exemplo. Nós devemos entender e crer ainda, porque a fé é uma coisa que está difícil ultimamente. Crer verdadeiramente no Senhor está sendo mais desafiador nesse momento. A fé está sendo simplesmente sorrupiada de muitos corações. E a gente se acostuma com o passar dos anos a trazer um filho para a igreja, um neto para a igreja, mas por um simples costume. Não como se realmente nós fôssemos ter um encontro marcado com Deus. E o que o Senhor deseja é que nós tenhamos esta consciência, que nós estamos aqui porque nós marcamos um encontro com Deus. É algo que o Senhor deseja achar no nosso coração. E como eu disse para os irmãos, o desejo do adversário é destruir. É destruir. Quantas coisas não chegam até nós? Os pais têm que ter aquele poder de filtro. A gente sabe, por exemplo, que um celular na mão de uma criança é um perigo. Por mais que você coloque alguma segurança ali, mas a gente sabe que a maldade, a malignidade, porque Cristo disse que o mundo jaz no maligno. Mas a minha casa não pode jazer no maligno, ela tem que estar em Cristo. Ela precisa estar fundamentada na rocha, para que essas coisas podem vir e querer açoitar, mas elas não vão encontrar guarida dentro da minha casa. E tudo que eu puder fazer pelo meu filho enquanto eu estiver criando a ele, eu farei, Deus me honrará nessa parte, eu tenho que ter certeza disso também. Deus vai me honrar porque eu estou me esforçando para criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Foi aquilo que disse o apóstolo também. Hoje é uma coisa mais didática, irmão. A gente tem que conversar, né? Eu sei que o pastor tem conversado sobre isso também, mas foi o que Deus colocou dentro desse coração aqui para dizer a vocês nesta noite. Nenhum de nós está autorizado por Deus e pela palavra a relaxar na criação dos nossos filhos. Enquanto nós tivermos domínio sobre eles, nós somos abaixo de Deus a guarda deles, a segurança deles, o referencial deles. De alguma maneira os nossos filhos olham para nós e veem a imagem de Jesus Cristo. Eles têm que ser convencidos pelos pais, que os pais são seus melhores amigos abaixo de Cristo, e que eles são uma orientação, um modelo, para que eles vivam nesta terra. Por que nós estamos vendo tanta fragmentação familiar hoje? Por que nós estamos vendo a tentativa até desenfreada de se normalizar vários tipos de família? Vocês já estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite? É porque o desejo do adversário e do mundanismo, do mundo, que é o sistema mundano, é quebrar a obra original que Deus fez. É destruir aquilo que o eterno Criador planejou para as suas criaturas aqui nesta terra. Por isso que eu disse para vocês que o desafio é muito grande. Eu sei que vocês sabem disso. Mas acontece que muitos ainda não sentiram o peso dessa responsabilidade. É como se o mundo tivesse indo assim normalmente, conforme a minha visão. Não! A coisa está cada vez mais complicada. Eu digo isso para os irmãos porque a igreja sabe que sala de aula é meu trabalho. E quem lidar com gente vê de tudo. Sabe de muita coisa. E eu tenho visto muita coisa nesse tempo que eu tenho de sala. Pelo menos uns 12 anos de caminhada. Muita coisa. E sabe o que é mais complicado? A criança que dá mais trabalho, o adolescente que é mais complicado, é aquele cuja família é fragmentada. É aquele que não tem referência da parte do pai, da parte da mãe. Esses aí são os mais complicadinhos, salvo um ou outro que consegue realmente se salvar. Mas, de maneira geral, a gente sabe que é complicado por conta, principalmente, dessa situação ruim que existe na família. O desafio é grande porque isso está acontecendo na igreja. Vamos encarar a realidade nesta noite. Isso está acontecendo na igreja. Só que Deus deu para a gente sensibilidade espiritual.
O Senhor deu para nós raciocínio, condição de conhecer a palavra. E é por isso que há coisas, há concessões que eu não posso abrir dentro da minha casa, porque senão Satanás vai entrar. Senão o sistema chamado mundo vai entrar. E nós sabemos que os pequenos, eles são um grande alvo do adversário. Os homens maus estão atacando diretamente nas crianças. Vocês querem um exemplo? Parece até banal, né? Mas é destruidor. No século XX, as propagandas veiculadas pela televisão, quando se falava de brinquedo para as crianças, eram direcionadas aos pais, de modo que os pais fossem convencidos, constrangidos a comprar aquele brinquedo para a criança. Hoje a estratégia é diferente. É direto para a criança. Eles estão direcionando tudo diretamente para a criança, não para o pai. E a gente muitas vezes não dá muita importância para isso. Mas são esses detalhes que trazem uma preocupação e é digna uma observação de nossa parte como responsáveis por Deus, por essas crianças, nós observarmos isso e blindarmos a nossa casa. A responsabilidade é grande. Aquilo que Deus nos deu como pais é muito grande. Quem não quer ver os seus filhos aqui bem? Nós que somos crentes em Jesus, quem não deseja que o seu filho esteja firme na presença de Deus? Quem não deseja isso? É desejo do nosso coração ver crescer na presença do Senhor, dar fruto na presença de Deus. Mas há um caminho que nós precisamos percorrer. Meus irmãos, a escola hoje é um verdadeiro quartel-general ideológico. Falemos isso aqui também nessa noite. Não há como negar esse fato. A escola, infelizmente, não são todos, irmãos. Não são todos os profissionais da educação que têm essa preocupação de converter os filhos da gente do lado de lá, por assim dizer. Não são todos. Mas eu preciso admitir que há muitos problemas nessa parte, no que concerne à educação, à escola, ao ensino formal, aqui no nosso Brasil e fora também dele. Ir à escola é uma coisa obrigatória, porque a partir dos 4, a legislação manda que nós matriculemos os filhos lá no prézinho, primeira e segunda fase, e segue-se até o ensino médio, terceiro ano. Se a gente não colocar, o conselho tutelar vai atrás. É um negócio complicado. É desafiador, é desafiador. Mas antes o que acontecia através de armas, para se tomar posse de pessoas, hoje se faz através da propagação do discurso. O discurso. E aí eu posso dizer para vocês que as palavras realmente têm poder, né? Não é uma mágica, mas é uma construção que é feita através de discurso, de narrativas, tanta coisa que é falada. Aí chega no ponto que você vê hoje cada estereótipo estranho de juventude, comportamentos reprováveis diante da palavra de Deus. Só que o que me deixa mais preocupado, e a nós também, é que isso não está só lá fora, está também no nosso meio. Está no nosso meio. Não há como ignorar isso. Por isso que é a partir da idade infantil que nós temos que colocar no coração dessas crianças, ajudados por Deus, que existe um só caminho. Que existe apenas uma verdade, que é inegociável. Porque o negócio é esse hoje, é nós mantermos a verdade inegociável da palavra do Senhor. É mantermos que Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida, e não há como chegar a Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que falar de Cristo todo dia mesmo, na igreja, em casa. Nós estamos de um jeito, irmãos. Podem ver, mesmo com esse evangelho midiático, pode passar na televisão, na internet,
pode ser pelo rádio. Meu irmão, a tua casa tem que ser um altar de Deus, porque muita coisa que está sendo falada por mídia aí não tem nada a ver com o evangelho, são outros evangelhos. Eu preciso, com a ajuda do Espírito Santo, blindar a minha casa. A minha casa tem que ser uma casa verdadeiramente cristã, fundamentada na palavra do Senhor. Cada vez mais o mundo vai estranhar isso. O sistema vai estranhar isso. Mas para nós, servos de Deus, isso não pode ser uma coisa estranha. É o nosso modo de vida. Nós somos crentes, irmãos. Nós somos cristãos, nós somos convertidos. Nós professamos uma fé genuína e verdadeira. E os nossos filhos têm que sentir isso de alguma maneira na vida deles. Eles têm que ver isso em nós de alguma maneira. Por isso eu quero trazer aqui coisas simples também nesta noite. Olha só, eu tenho certeza que muitos de nós estamos bem relaxadinhos nessa parte. Almoço está na mesa. Por que não render graças a Deus pelo almoço? Eu preciso orar, né, irmãos? Aqui tem que orar. Né, pastor? Tem que ser assim. Por que não fazer um culto doméstico? Um culto no lar, entre a família? O Senhor pode se manifestar na tua casa. Nós precisamos voltar a esses marcos que são importantes para a saúde da nossa vida espiritual, para a saúde da nossa família diante de Deus. Precisamos disso, irmão. Separar um tempo para uma leitura da palavra. Orar nem se fala. E eu pergunto aos irmãos, começando por mim, meu filho tem me visto orar em casa? O pastor até falou sobre isso algum tempo atrás aqui. Meu filho tem me visto orar em casa? Eu chamo ele, vem junto comigo, vem orar com o pai aqui, vem orar com a mãe aqui. E outra, quando está crescendo, a gente consegue ensinar algumas palavrinhas para eles, né? E eles são espertinhos que a gente sabe que são. Eles copiam a gente, né? Criança é tão esperta que copia até língua estranha, irmão. Não é verdade? Eles são espertinhos, eles acabam copiando. É assim mesmo. Mas um dia o Senhor batiza, eles vão falar pelo Espírito Santo, é bem diferente. Né? Mas para eles receberem isso, esse sabor, esse gosto pelas coisas de Deus, tem que ser colocado dessa maneira neles. É algo gradativo, né? A criança não vai ser aquela maravilha de conversão do dia para a noite, da noite para o dia. É um processo, é uma obra. É uma grande obra. Eu acho interessante as palavras de Neemias, porque Sanbalate, Tobias e Gesem, 3 inimigos da obra de Deus. 3 homens que estavam fazendo oposição àquela reconstrução. E eu percebo, irmãos, que nós estamos num tempo de reconstrução espiritual. Nós estamos num tempo de renovação precisa, necessária para o povo do Senhor. Nós estamos carecendo disso. Por isso que Neemias é uma figura, esta obra é uma figura espiritual para nós aqui nessa noite. As palavras desse homem diante de Sanbalate, Tobias e Gesem. Aqueles homens estavam importunando a Neemias porque queriam que ele desistisse daquele plano, daquela obra que ele tinha que fazer, que não seria nada fácil, desafiadora. Só que a resposta que ele deu aqui, quando ele disse, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ele queria dizer assim, eu não tenho nada com vocês aí, com os costumes de vocês, com o jeito de vocês aí. O que eu estou fazendo aqui é uma obra que Deus mandou eu fazer. Eu estou reconstruindo uma cidade que é escolhida por Deus, é uma obra que Deus colocou aqui nesta terra. Olha para você, olha para a tua casa, não ceda aos apelos deste mundo. Não ceda àquilo que está sendo propagado para tirar a fé do nosso coração, para roubar os nossos filhos do nosso lar. Não ceda a essas coisas. Que o Senhor nos dê nesta noite uma sensibilidade espiritual maior. Que Ele possa nos dar discernimento espiritual nesta noite, para que nós tenhamos mais cuidado, mais preocupação. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais nesta noite, para que nós possamos ver um pouco mais além daquilo que está diante de nós. E nós possamos perceber que, se nós honrarmos a Deus, criando os nossos filhos de acordo com a palavra, isso terá fruto, isso terá resultado.
Isso não será uma obra vã. Eu não estarei combatendo como se eu estivesse combatendo com o ar. Mas eu estarei realmente entesourando para algo maior. Com a ajuda de Deus, eu estarei fazendo uma grande obra. Eu estarei construindo muros que vão cercar a cidade. Eu vou construir um muro em volta da minha casa, por mais que o adversário tente entrar, mas o muro vai estar forte, vai estar alto, ele não vai conseguir penetrar na cidade. Não vai conseguir entrar. E Deus quer isso, Ele quer ver isso na nossa vida. Irmãos, é tanta coisa, tanta coisa. Vocês querem ver algo também que tem trazido, isso é por causa do relativismo, Gabriel. As coisas hoje são muito relativas, isso é perigoso. Por isso que eu preciso conhecer a palavra e não negociar as verdades da palavra. Se eu falo, por exemplo, que mentira é pecado, eu não posso viver uma vida de mentira. Eu não posso mentir. Não posso. Se eu falo que comportamento homossexual é pecado, eu preciso continuar dizendo isso. Eu tenho que ensinar isso na minha casa. Eu tenho que trazer esse ensino, essa doutrina da palavra de Deus acerca da vontade do Senhor. Os meus filhos, meus netos, não sei, eles precisam entender que Cristo é Senhor da vida deles. Como é bom falar que Ele é Salvador, né? É gostoso. Ô Mestre, Senhor amado, né? Mas quando eu falo Senhor, eu estou dizendo para Cristo assim, é o Senhor que manda em mim, tá bom? O Senhor é o meu dono. Eu sou servo e o Senhor é Senhor. E eles têm que ir crescendo e entendendo que Cristo é alguém muito especial. Mas muito especial. Ao ponto de quando eles estiverem numa idade que eles possam entender melhor, eles saibam que Jesus é o Senhor da vida deles. Que Cristo é o Senhor da vida deles. E tem muita gente aí que está chamando Jesus de você. Isso é falta de respeito com o Senhor. Não, não posso aceitar isso. Jamais. Você pode ouvir talvez até alguma coisa aí chamando o Senhor de você. Vamos parar com essa proximidade também, né? Eu lembro uma vez de um pregador, ele dizendo assim que ele foi orar. Aí o Senhor disse alguma coisa para ele. Ele achou estranho aquilo que o Senhor disse para ele. Ele falou para que você está doido, Jesus? Essa é a maneira que eu me dirijo a Deus, é assim agora que eu faço? Ele é um igual a mim? Ele se importa comigo, ele tornou-se homem, mas ele não abriu mão do seu senhorio. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ele é o que sustenta a vida da igreja na terra. É ele mesmo, então ele é Senhor, é Cristo, é Jesus, é Senhor Jesus, nada de você. São coisas que você fala assim, o que isso pode interferir? Ué, já perceberam que Jesus está sendo encarado como se fosse um crush hoje? Parece que é um namoradinho. Essas coisas assim. Comportamento assim, meu Deus do céu. O que nós vamos comunicar para essas crianças, irmão, para a próxima geração? Que imagem de Jesus eu quero passar para eles? Um Jesus fraco? Um Jesus afeminado? Ou o leão da tribo de Judá? São coisas, irmãos, que a gente tem que trazer para uma reflexão. A nossa vida não é conduzida de acordo com o modismo. Não é de acordo com o worship que vem por aí, com tanta coisa. Se você não tiver filtro, a criança cresce, fica um adolescente desentojado, complicadinho. Olha assim para Jesus, vou lá na igreja, mas é Jesus, né? Aí fala o nome de Jesus, só que por costume é aquela coisa vazia. Mas eu glorifico a Deus, irmão. Eu exalto a Deus aqui nesta noite, porque nós temos lutado por ter uma família aos pés da cruz. Ter uma família aos pés da cruz. E esse esforço que nós fazemos, eu vou repetir para vocês, será honrado pelo Senhor. Será honrado. Por mais difícil que seja. Já que eu estou falando de obra, tudo isso são passos que eu estou dizendo para vocês aqui para uma verdadeira obra. Porque a maior obra que eu almejo
É olhar para minha casa e falar assim: eu e minha casa servimos a Deus, servimos ao Senhor. É poder olhar e ver a minha esposa serve a Deus, o meu esposo serve a Deus, minha filha, meu filho servem a Deus. É isso que nós queremos como almejo final. É isso. E a receita está aqui nesta noite, para nós. Nós estamos em uma grande obra. As crianças estão em uma grande obra também, porque elas são partícipes do reino de Deus. Há uma preocupação do Senhor para com elas, mas há uma parte que Deus incumbe a nós de realizarmos por elas, enquanto elas ainda não responderem por si mesmas. E por falar em obra, eu sei que há obras, outras, que nós almejamos também na nossa casa. Isso é algo que Deus também trouxe ao meu coração. Porque já que tudo isso é um processo, nós estamos sendo moldados pelo Senhor, pela palavra. Nós estamos sendo conduzidos de uma maneira que nós estejamos no centro da vontade do Senhor, que esse é o desejo dele. Há coisas que o Senhor faz de modo particular também em nossa vida, em nossa família, em nossos filhos. Eu sei que cada um de vocês, por exemplo, tem uma luta, tem uma questão. E você tem fé, eu sei, de colocar isso diante do Senhor. E fazes muito bem, porque mesmo que não pareça haver uma resposta, mas nós temos que persistir na presença do Senhor, tem que bater na porta do céu, até que aquela porta se abre. E isso só acontece com insistência, não há como de ser de outra maneira. Faça o que você puder. Porque aquilo que você não pode fazer, Deus fará. O Senhor fará, irmão. Porque tem coisa que foge do nosso controle. Tem coisa, irmãos, que você fala: meu Deus, não adianta mais. Eu cheguei até aqui, não tem mais como colocar minha mão. Se eu colocar a mão, vai estragar agora. Aí que o Senhor vem apresentando os milagres dele. Aí que ele vem apresentando as poderosas obras que ele pode fazer. De maneira particular também, em cada vida, em cada coração. Cada criança tem um perfil. Tem criança que é mais tranquila. Tem criança que é mais difícil. E tem criança que você vê que demanda mais oração. Estou mentindo? Não. Às vezes por um comportamento é difícil. Às vezes por uma questão de saúde é difícil. Seja uma questão neurológica, porque hoje, olha, irmãos, nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Porque se a gente depender só de palavra de homem, a gente fica andando em círculo, não sai. É como se Deus não fosse capaz de fazer uma obra na nossa família. Numa necessidade que muitas vezes é gritante. Mas parece que tem que ser tudo homem. Vamos confiar mais no Senhor. Deus ainda faz milagres. Eu preciso crer. A igreja precisa crer. Ainda existem intervenções divinas, operações celestiais na terra dos viventes. Ainda que seja difícil, né? É tanto especialista hoje para isso, para aquilo. É tanto especialista hoje para isso, para aquilo. E nós, como povo de Deus, esquecemos de ir primeiro para o Senhor, irmão. A gente está mais preocupado com aquilo que o homem vai dizer. Aquilo que o homem diz, ele coloca um CID, alguma coisa assim. Ai, meu Deus do céu, caiu o meu mundo. Porque essa é a nossa reação inicial. Mas eu preciso crer, irmão Sérgio. Eu preciso crer, irmão Zaqueu. Eu tenho que crer, pastor Natanael. Porque se eu não crer, eu não vou ver obras acontecerem, irmão. Eu preciso crer. Se está escrito na palavra de Deus. Quem disse isso? Vocês lembram quando Abraão teve aquele encontro com os 3 anjos? Sara já não tinha condição de ter filhos. Mas um daqueles anjos, que é alguém muito especial, ele disse o quê? Que Deus visitaria Sara no tempo da vida. E ela teria um filho. Sara deu risada, não creu. Só que aquele anjo, que é alguém muito especial, disse assim: por quê? Sara riu. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há. O que disse o anjo Gabriel para Maria? Porque para Deus nada é impossível.
Nada é impossível. Ainda me lembro do Senhor Jesus também, quando ele disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo, tudo. Meu irmão, se nós ficarmos no propósito do caminho, do Evangelho, desta obra gloriosa, desta edificação espiritual que estamos fazendo com a ajuda do Senhor, nós vamos ver também as outras obras, as obras secundárias. Podem aparecer curas, podem aparecer libertações, coisa que você pensa: eu achei que Deus não fazia isso. E quando você vai ver, Deus fez, Deus faz. Eu preciso crer. Mas para que eu veja isso, eu preciso, irmãos, prosseguir nesse caminho. Não se entregue. Seja como um Neemias mesmo na tua casa. Você está em uma grande obra. E você não pode parar. Por mais que haja apelos, igreja de Jandira, nós não podemos parar. Nós temos que caminhar. Ministério, nós não podemos parar. Nós temos que continuar. Temos que continuar. Por quê? Eu queria que todos vocês abrissem comigo agora Filipenses capítulo 1, versículo 6. Nós irmos encerrando aqui nessa noite. Tudo isso que eu falei para vocês é possível por causa desta declaração. Filipenses capítulo de número 1 e versículo de número 6. Olha que coisa linda. Essa garantia é do céu, não é minha. Olha o que está escrito. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós esperamos o que ao final, irmãos? Todos reunidos como uma grande família lá no céu. Você ainda aguarda isso? Você quer ver o teu filho subir com você quando Cristo voltar, não quer? Mas quer. Eu quero, você quer. Você quer que a tua família seja levada pelo Senhor naquele dia? Quer. A obra está sendo feita, está sendo aperfeiçoada. Tudo isso é possível por quê? Quem garante? É quem está lá em cima. Se Ele garantiu, cabe a nós ter fé, temer ao Senhor e prosseguir dessa maneira. Aquilo que eu puder fazer, eu faço. Mas o que eu não puder fazer, o Senhor fará. Amém? Meus irmãos, eu queria deixar essa palavra hoje para vocês de uma reflexão. Mesmo que a gente já saiba disso. Mas o apóstolo Paulo falou uma coisa, né? Eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vós, porque é segurança. Eu sei, irmãos, que vocês têm uma segurança. Antes de eu entregar esse microfone, eu quero dizer para esta igreja, nesta noite, vocês são um achado. Uma pérola muito especial. Esta igreja que Deus plantou aqui, neste lugar, ela tem algo diferente. É como se o Senhor tivesse feito um muro em volta de vocês. Realmente. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O Senhor colocou um muro em volta desta igreja. E Ele tem zelado com grande zelo por esse lugar. Tem hora parece que não, né? Vira só um costume, uma coisa assim. Mas Deus tem zelado de uma forma tão especial. E o propósito deve continuar sendo este. Porque é através desse propósito que as coisas que o Senhor tem prometido, eu sei que não é de agora, vão acontecer. Vão acontecer. As maravilhas vão acontecer. Através de nós, através dos pequenos também, é claro. Porque eu não sei quanto tempo Cristo vai tardar. Mas eu sei que eu tenho um futuro aqui para esta igreja. E enquanto nós ficarmos nesse propósito, tenha certeza, irmão, que este zelo, o zelo do Senhor nunca vai deixar que o inimigo destrua esta obra. Amém? Deus abençoe a todos. Eu rogo as vossas orações a meu favor. Eu sei, irmãos, que juntos, orando uns pelos outros, nós chegaremos à pátria celestial. Deus abençoe em nome de Jesus.